Saudação internauta, mais um vídeo aqui. Hoje vai ser um vídeo mais de curiosidade. A gente vai estabelecer aqui uma relação entre John Mecher, por exemplo, Mecher, e William Demus, né? Então são dois gramáticos aqui, um gramático do século XX, né? Muito conhecido no século XX. Quem foi John Mecher, por exemplo? Ele foi, além de um gramático, ele foi um excepcional teólogo, né? Alguns estudiosos dizem que ele era o melhor teólogo do século XX entre os falantes de língua inglesa. Alguns sugerem também que ele era um pastor presbiteriano, por exemplo, né? Existe essa questão. Outros autores, por exemplo, Olson, né, que no seu livro sobre liberalismo, ele vai comentar que John Mecher foi um dos primeiros estudiosos a combater fortemente o liberalismo teológico, né? Então, inclusive, outros autores sugerem também, ou apresentam, que os próprios críticos dele falavam que os argumentos dele os argumentos que ele usava eram os argumentos perfeitos, né? Argumentos que, né, quase não tinham, não se via uma falha, né? A dificuldade de refutar os argumentos que ele usava. Então, um excepcional estudioso é exatamente John Mecher, que também é um autor, um gramático, como eu acabei de dizer. E a gente vai estabelecer uma relação com a relação dele com Muss, por exemplo, que também são William de Muss são autores conhecidos em português, tanto esse quanto esse aqui, tá? A esse talvez um pouco mais, né, claramente um pouco mais, na gramática fundamental do grego que a gente vai estar comentando aqui. Beleza, então nós temos esses autores, aqui nós temos essa obra, foi publicada na década de 20, né? Como eu falei, esse aqui era um dos maiores estudiosos, um dos maiores teólogos do século XX, é excepcional, uma formação robusta, né, excepcional, e que combateu a questão do liberalismo teológico também, né, considerando o liberalismo teológico como um outro tipo, um outro cristianismo que não ortodoxo, né, outra coisa, né, ele falava que realmente outra coisa. E esse autor, ele escreveu essa gramática, né, eu trouxe aqui um exemplo, isso aqui é um exemplo dos livros que ele escreveu, né, nessa parte também, e aqui ele escreveu essa gramática aí, né, possivelmente ali na década de 20, né, do século 20, e a partir daí essa gramática foi usada muito ali pelos falantes de língua inglesa, bastante, isso aí usava demais. Ele até fala na sua gramática ali que essa gramática não seria uma gramática descritiva, ela seria apenas um livro de instrução, ele chamou de livro de instrução, ela trazia apenas algumas observações baseadas ali nos vários anos de aula de grego que ele ministrou, e aí ele compartilhou com os alunos essa ideia. Nesse livro, eu estou usando esse livro apenas como ilustração, né? Mas nesse livro que ele escreve, ele vai trazer uma pegada um pouco mais voltada para levar o aluno a aprender as palavras que aparecem um pouco mais no Novo Testamento, que é aquilo que é padrão, né? O William Demus também vai seguir isso aí. Acho que o John Dobson, por exemplo, que segue uma pegada um pouco diferente, focando um pouco mais nas palavras que aparecem menos, né? Se meu cérebro não me engana, é basicamente isso. Então ele vai seguir essa metodologia aí, e ele vai falar, por exemplo, no prefácio dessa obra, né, tanto essa aqui, eu estou usando essa obra como ilustração, independentemente de qual seja a edição. Então nessa obra ele vai ser comentado no prefácio que é um certo problema quando você estuda o Novo Testamento sem você ter conhecimento do grego clássico, porque você vai perder algumas questões da prosa, ática, enfim, toda essa estrutura um pouco mais robusta, né? Então a gente vai ter uma frase um pouquinho ali no final do vídeo que a gente vai estar comentando sobre ela. Então esse autor, a gente já comentou um pouquinho sobre ele, isso aqui é um gramático usado absurdamente no século XX, gramática, e hoje ainda se usa essa gramática, né? Eu tenho essa gramática tanto em português, em inglês, também em russo. Então, é uma gramática interessante, né? Tem lá as suas virtudes. Desse lado aqui nós temos essa gramática que aparece em português, talvez, se meu cérebro não me trai, você tem essa gramática aqui em português, e aí você pode estar consultando aí a obra de John Mecher, por exemplo, né? Aí já mostramos essa obra em inglês e também essa obra em português, né? Talvez você tenha essa obra em casa, ela é uma gramática bem antiga, né? E aí nós temos esse outro aqui. Aqui seria o Muss, por exemplo, William de Muss, né? Conhecido aqui no Brasil, William de Muss. Ele escreveu também uma gramática, né, chamada de o básico do grego bíblico, alguma coisa assim, o grego bíblico básico, que seria uma gramática, né, com esse objetivo de ensinar grego básico, tanto uma quanto a outra, né? Lembrando que a gramática Mecher, por exemplo, reconhece que a gramática ali do A.T. Robertson, né,
Robertson é uma gramática avançada. Ele fala, olha, os alunos que estão em nível avançado podem procurar essa gramática aqui do Robertson, né? Que realmente serão atendidos. E aí nós temos aqui, então essa gramática, ela foi escrita em português, deixa eu pegar aqui. Essa gramática aqui azulzinha, azul, foi escrita aqui em inglês, mas ela aparece em português pelo menos até a segunda edição, né? Se meu cérebro não me trai, como se diz. Aqui em português a gente consegue encontrar a segunda edição em inglês. Até onde eu olhei, isso no começo do ano, estava na quarta edição, que já é uma gramática diferente dessa, já com uma pegada um pouco mais atualizada concernente essa discussão aí do aspecto verbal, toda essa questão aí, a partir de 2010 para cá, né? Que envolve aí o Stanley Porter e o Constantino, esse pessoal todo aí, tá? Então, uma gramática que já vem meio que atualizada. Aqui em português, nós estamos ainda na segunda edição, né, dessa gramática do William Demus, tá? Então, basicamente, isso aqui nós temos essas duas, né? Que eu apresentei essas duas gramáticas. Então, mas aqui é que nós temos em português, que muda o título para o português, né? O português seria Fundamentos do Grego Bíblico, né? É isso aí, tá? O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver esses dois autores? Então, o William Demus, por exemplo, ensinou muito grego na época de 1980, ele fala lá em 1982, ele ensinou muito grego para os seus alunos, baseando-se nesta gramática aqui, de John Mentor, tá? Essa aqui. Aí depois ele foi percebendo que ele foi encontrando dificuldades, porque essa gramática, segundo o próprio William Demus, por exemplo, Gilmas, ele vai falar que essa gramática ela apresenta uma linguagem assim um pouco mais erudita, um pouco mais alta, e ele vai dizer, olha, os alunos que o Metcher, por exemplo, ensinava, não eram os mesmos alunos que eu encontrei, né? Ou seja, ele vai dizer que os alunos que ele encontrou não tinham uma boa formação linguística, enfim, gramatical. Ele vai dizer, olha, são alunos que às vezes não sabem, aqui já são palavras minhas, não sabem nem o que é um substantivo, mais ou menos isso que ele queria dizer, que os alunos que ele pegou eram alunos que não tinham todo esse arcabouço que o Metcher, por exemplo, encontrava em seus alunos. Então, o que pode explicar isso, basicamente, como ele era um erudito excepcional, então a linguagem que ele usava, que com certeza é uma linguagem mais pesada, é algo parecido com aquilo que está no Daniel Wallace, né, que é uma gramática já mais intermediária avançada, então ele já espera que o aluno saiba aquilo que ele está colocando ali, né? Então é isso que então, o William Demus, por exemplo, observando essa dificuldade aqui, né, ele observou várias dificuldades nessa gramática, então, a partir daí, ele decidiu construir seu próprio caderninho de observação lá para ensinar os seus alunos, e assim nasceu esta gramática aqui, que aparece em português, tá? Essa gramática o fundamento do grego bíblico de William Demus, né? Nasceu, basicamente, após ele perceber uma dificuldade nessa gramática aqui, de Mentor, por exemplo, né, John Mentor. Então, ele percebeu uma dificuldade nessa gramática e aí ele foi criar uma forma metodológica, né, pedagógica ali para explicar de forma mais tranquila para seus alunos a questão do grego, tá? Então, basicamente isso. Espero que você tenha gostado dessa rápida comparação aqui, desse detalhe, dessa curiosidade aí. E aqui nós trouxe só uma parte aqui o que está na gramática de John Mentor, né, que eu coloquei com S, mas é com C. É lamentável que tantos estudantes do grego do Novo Testamento não conheçam o grego clássico, mas seria ainda mais lamentável se esses estudantes, devido à sua falta de conhecimento do grego clássico, fossem desencorajados a se familiarizar, pelo menos, com a língua mais fácil do Novo Testamento, fazendo uma referência aqui ao grego koiné, né? Então, o essencial era exatamente que os alunos que estudassem fosse estudar grego fosse estudar o Novo Testamento, soubesse o grego clássico, que seria mais útil aí, mas caso não soubesse, não deveriam ser desencorajados aí a estudar essa parte, esse período da língua grega, chamado grego koiné, o grego helenístico também, tá? O grego do Novo Testamento. Basicamente isso. Obrigado por chegar até aqui, espero que você tenha gostado aí. Obrigado, valeu. Comenta aí se você conhece as obras, tem alguma informação aí a adicionar sobre essa que eu acabei de falar aí, qualquer correção que quiser fazer aí, fica à vontade, valeu, fui.